Bom, gente, muito obrigado por estar me tolerando aqui esse ano de novo e obrigado pela audiência. Nós vamos retornar um pouco para os hard science. Nós deslizamos um pouco nessas últimas apresentações aqui para um lado mais soft, mas vamos ver se a gente consegue elaborar algo a respeito do que dá segurança na comunicação de DNA ou RNA com proteína. Essa segurança é dada por um que a gente chama de código genético, que faz uma correspondência entre o que está escrito nos genes e o que vai ser escrito por tradução nas proteínas. Eu estou usando essa terminologia assim, mas ela não é plenamente adequada, mas ela é interessante porque ela mostra um momento onde a informação que os seres vivos primitivos tinham e usavam e necessariamente tinham que ter existido, tem que ter existido, porque senão não dá para fazer o código genético sem um ser vivo presente. A ideia é de que o ser vivo antes do código genético existiu, então a gente chama isso de progenoto. Progenoto são os organismos que não tinham genes, mas são organismos que já funcionavam de alguma maneira, já tinham umas proteínas, a gente chama de protobióticas ou protometabólicas, e elas tinham que funcionar de alguma maneira para você poder gerar um código genético em cima daquilo que já existia. A analogia que a gente faz é com populações humanas que não têm escrita, eles usavam uma tradição oral, e depois que apareceu a escrita, aquilo passou a ser codificado em um vocabulário, com um alfabeto definido. Então, a origem do código genético é a origem desse sistema de codificação de informação. O interessante maior que eu vejo nesse aspecto não é só a tradução, é de que quando surgiu o código genético, nós os organismos, seres vivos, puderam fazer sequências nos polímeros que são os importantes para a manutenção das qualidades do ser vivo. Tudo que a gente considera biótico é polímero. Polímero é coisa acima de 50 aminoácidos, 100 aminoácidos, por aí. E esse limite a gente coloca porque o pré-biótico, toda vez que a gente vai estudar sínteses químicas feitas de modo artificial, ou pega moléculas existentes de hoje em dia, que são de polímeros, coloca em condições fora do ser vivo, ela degrada de alguma maneira, e os pedacinhos comuns que restam, eles alcançam no máximo uns 20, 25 unidades condensadas, uma à outra, uma atrás da outra. Então você faz um pequeno polímero, que não é um polímero, a gente chama de oligômero. Então, na natureza pré-biótica, a gente encontra oligômeros. Na natureza biológica, a gente encontra polímeros. O DNA de alguns cromossomos da gente vai a 1 quilômetro, 2 quilômetros, é isso? Parece que é. Você soma lá os nanômetrozinhos por base ou por nucleotídeo, e é 2 bilhões de nucleotídeos para um genoma, você vai dar aí 100 metros, imagina uma coisa desse tamanho. Mas são polímeros enormes.
Então, o ser vivo teve que aprender a fazer isso. E, além de ter esse código, o próprio produto do código volta lá na molécula onde está codificado, que é o DNA, o RNA, volta lá e estabiliza aquilo, mantém o genoma dele. Então, uma parte do que o DNA faz é produzir proteína para voltar lá e manter ele polimérico, senão ele degrada e acaba. Então, você tem um sistema de codificação, de fazer lá o livrinho, ao mesmo tempo o produto daquele livro tem que trabalhar de volta para manter o livro inteiro, senão morre, atrapalha, acabou. Então, e o estranho disso é que isso tem que estar aí vivo desde uns 3 ou 4 bilhões de anos atrás. É inimaginável, mas tem que estar aí. Então, o código genético é uma coisa que surgiu nessa época lá atrás, na transição do progenoto para o ser vivo completo é que tem os genes. E esse sisteminha, deixa eu colocar, esse sisteminha foi decifrado, já disseram aqui algumas vezes, que o código genético foi decifrado na década de 1960, 60 e pouco. 10 anos depois que o DNA foi descoberto. Então foi rapidinho, né? 10 anos, foi descoberto em 53, a estrutura dele, o trabalho gerou, em 10 anos estava pronta a decifração. Decifração está nessa tabela aí. Isso é chamado código genético standard ou padrão, que vale para todos os organismos. Tem exceções, claro, tudo em biologia tem muitas exceções. Então, tem leveduras, tem vírus, tem exceções várias. Só que nenhuma delas coloca em xeque a estrutura padrão. Então, a estrutura padrão permanece, desde aquela época, 3 bilhões de anos, com um negócio desse escrito lá. E é só que, eu vou mostrar isso, eu vou mostrar de uma vez. Em 53 foi descoberto o DNA, em 60 e pouco foram feitas essas correspondências, eu vou voltar a elas para vocês verem depois, e o que a gente tem nessas correspondências são 64 tripletos em DNA ou RNA. 64 é 4 elevado a 3. E isso corresponde aos 20 aminoácidos que a gente usa em proteínas, mais uns 2 sinais de pontuação. A gente fala onde começa um gene e onde termina o gene. Onde termina, tem um anticodon novo para fazer a iniciação, e tem 3 outros que são terminação. Terminação existe, eu vou explicar depois como é que funciona. Então tem 20 aminoácidos, mais um sinal de terminação, um sinal de iniciação. O total disso dá 20 e poucos aqui para as correspondências dos 64 tripletos de DNA ou de mensageiro. Ninguém falou até hoje, até agora, né, de ontem e hoje, nos tRNA, são RNA de transferência. RNA de transferência é um dos menores RNAs que tem, são 76 bases, 76 nucleotídeos, que eles carregam um aminoácido na cauda deles, e na cabeça eles têm lá marcado um tripleto das bases que ele possui, que correspondem àquele tripleto. Então, cada um dos tRNAs tem um tripleto que corresponde cognitivamente àquele aminoácido que ele está carregando. E é cognitivo através de uma enzima que chama uma sintetase. É um nome curto, o nome correto é aminoacil-tRNA sintetase. Ela sintetiza um aminoacil-tRNA. O aminoacil é um radical do aminoácido que gruda no tRNA. Então, essa enzima é que sabe fazer o código. Então, nós temos que perguntar a essas sintetases como é que elas funcionam, como é que ela reconhece o DNA,
como é que ela reconhece o aminoácido, como é que junta os dois. E isso está complicado até hoje, já se conhece muito, mas ainda é complicado, não é tão simples. Aí agora, então, eu vou voltar lá para a tabela do código. Em preto, em letras pretas aqui, estão os tripletos de DNA ou de RNA. São os 64. É quatro na linha horizontal, 4 colunas, 4 vezes 4 dá 64? É isso? Cada quadrado tem 4. 4 vezes 4, 16, vezes 4 de novo dá 64. Né? Então são 64 dessas letras, desses tripletos pretos, que correspondem a 46 desses em vermelho, que são dos tRNAs. Então, o tRNA é a cabecinha que junta o aminoácido junto com ela, cognitivamente, e o aminoácido que vai juntado está em verde. Em verde aqui nós temos 20 tipos desses tRNAs. Essas coisas foram descritas em 63, como falamos, e é só que de 63 até agora tem 60 anos e ninguém descobriu como é que isso foi feito. Como é que as sintetases funcionaram, qual é a estrutura que tem dentro dessa tabela. A tabela já tem algumas facilidades aqui que eu apresento já de início. Essas caixas que estão coloridas são 8, né? Tem 4, 5, 6, 7 e 8. 8 caixas que têm um significado só para 4 tripletos. Então você tem 4 tripletos do mensageiro ou do DNA para um aminoácido só. São esses aqui. E são 8 dessas caixas. Então, 8 dessas caixas já têm significado definido, simples, que facilita a análise. As outras 8 são mais complicadas. São essas que têm um risco laranja dentro delas. Eu mudei aqui. Eu pus um escurinho aqui, não era esse aqui, ó. Esse risco. Então tem 8 caixas simples, que a gente chama de monossignificados, e 8 caixas múltiplas, que tem mais de um significado dentro dela. As 4 do meio tá pintadas as da direita, mas não as da esquerda, eu acho. Tem 2 aqui. Aí tem na terceira coluna as 4 pintadas. Então eu tinha que ter errado aí. Tá. Mas tudo bem, vocês conseguem ver, né? Aqui, então só as brancas que são simples. São as em branco, são as que não estão pintadas, que são de código único. Todas as 4, um aminoácido. Todas as 4, um aminoácido. As 4, um aminoácido. São essas aqui. E aqui mudou, né? Não sei por quê. Mas vocês vão ver aí que tem 4 a 4. A gente sempre erra umas coisas, né? Então, e isso se manteve fixo até hoje. No código padrão é assim. Tem variação aqui para um organismo, em outra caixa varia outro organismo, mas nenhum promove uma mudança tão grande. E agora nós estamos completando 60 anos do deciframento. Eu vou ficar meio me colocando na berlinda para ser combatido e desbancado dentro de certo tempo, falando que eu descobri essa situação de como ele se formou. E aí eu vou mostrar com vocês como é que foi que eu fiz isso. E eu vou ficar aguardando os contrapontos, que certamente, em ciência é sempre assim, dura um certo tempo a sua descoberta. Depois aparece o cara que vai te mostrar onde é que você errou. E certamente eu vou errar em alguma coisa, mas tudo bem. O modelo que eu uso para estudar isso é de pegar como é que o ribossomo funciona. O ribossomo está aqui embaixo, essa bolinha. O ribossomo se gruda no RNA mensageiro e ele recebe tRNA sucessivamente enquanto ele escaneia
o mensageiro. O mensageiro tem sempre uma direção de 5 linhas para 3 linhas. 5 linhas é a cabeça, 3 linhas é a cauda. 3 linhas é a cauda da proteína, onde fica um radical carboxila na proteína. 5 linhas é a cabeça da proteína, onde fica um radical amina. Então, é um aminoácido. O amino fica sobrando aqui no primeiro e o ácido fica sobrando lá no último. E o modelo que eu usei é que dentro do ribossomo tem lugar para 2 tRNAs carregando os aminoácidos. Um carrega um aminoácido que está chegando, então esse vermelho vai chegando. Quando ele entra aqui, ele vai ocupar o lugar do azul e empurra os tRNAs que estão lá na frente. Esse em marrom escuro vai ser expulso e vão restar novamente 2. Então, quando entrar esse vermelho, vai ficar o azul e o vermelho nesse lugar aqui do meio, aonde eles vão encostar as caudas uma no outro e transferir o aminoácido um para o outro. Um vai pegar o peptídeo, a proteína que está sendo feita, e ele vai ficar vazio. Essa proteína passa... aqui está mostrando um peptídeo agarrado no tRNA anterior. Aqui o tRNA que acabou de entrar, ele transfere o aminoácido dele para cá. Esse fica com o peptídeo agora. Aí ele vai ser expelido. E esse é que vai ficar com o peptídeo e esse vai ser expelido enquanto o novo entra. Aí esse transfere o peptídeo para ele de novo e aí vai seguindo. Os que estão ali na ponta do vermelho vão para o azul, é isso? É isso. Isso. E enquanto isso acontece, então são 2 tRNAs funcionando para acrescentar um aminoácido de cada vez. Um transfere para o outro. Por isso que chama RNA de transferência. Ele transfere um aminoácido de um lugar, chega lá dentro do ribossomo, transfere para o outro. Essa reação é chamada de transferase. Toda enzima é ase. E essa é uma transferase, a enzima que faz a transferência. Depois dessa enzima, vai sair o peptídeo. A ideia que eu desenvolvi é de que isso aconteceu no momento da codificação de tRNAs. A ideia é de que esses 2 que estavam aqui fazendo a proteína dentro do ribossomo podiam ter existido na célula antes de existir o gene, antes de existir o mensageiro, os 2 sozinhos fazendo proteínas, um transferindo para o outro transferindo para um, sem muita direção de um para o outro. Então isso aqui tem 2 setas. Um pode transferir para o outro pode transferir para um. É só que quando vai transferindo, ele vai crescendo e obrigatoriamente vai crescendo, porque vai transferindo. Uma certa hora, essa proteína pode ser expelida, vai cumprir a função dela, sobra o tRNA de novo, aí ele pega outro. Essa ligação entre os tRNAs aqui é ligação de cabeça com cabeça. São só 3 que são o tripleto que une um no outro. Essa ligação de 3, ela não é muito forte, de modo que o Sol esquenta, ela afasta um do outro. A Lua chega, a noite esfriou, ela gruda um no outro. De noite é bom para grudar um no outro, né? E aí acontece a síntese no período noturno. O período diurno libera os 2 tRNA, ele pode trocar lá com o ambiente, muda de namorado e aí faz de novo à noite a coisa. Você está falando de uma coisa de temperatura? Por aí. A ideia que vigora de algum jeito, mas pode não ser. Isso é só uma metáforazinha que a gente usa. Mas alguns já fizeram isso e funciona. A temperatura promove, o calor separa e o resfriamento une. Então essa é uma síntese de proteína dirigida por dímeros. E esses 2 tRNA juntos são um dímero. Do mesmo modo que no ribossomo, os tRNAs se associam lateralmente um ao outro, unidos pelo mensageiro. O mensageiro tem lá uma lista de tripletos e os tRNAs vão 2 a 2 se trocando com o tripleto. Aqui não tem mensageiro, é pré
gene pré-biótico, progenuto. E isso vai acontecendo. Então, a ideia é de que isso aconteceu assim, por pares. E através desses pares, aí acontecem duas coisas. Quando você tem, eu chamo isso de modelo autorreferente. Autorreferente porque nós temos aqui união de complementares. São uma base e complemento da outra, GC-AU, GC-AU. Com pareamento de complementares. A autorreferência entre complementares é muito simples. A cópia da cópia sou eu mesmo. Então, se eu me copio, a cópia desse que foi copiado volta para o original. Então, a autorreferência simplérrima é a mais simples de todas. É a que o DNA usa. A cópia do DNA é cópia dele mesmo e daí o DNA perenemente está se reproduzindo, né? E a outra autorreferência aqui é de precursor para produto. Os tRNAs são precursores porque eles carregam os aminoácidos e o produto é o peptídeo que eles produziram. Aí você imagina o sistema pré-biótico, eles vão produzir peptídeos e dentre esses peptídeos, alguns vão ser adequados para grudar no produtor. Então, o primeiro que grudar o primeiro peptídeo que contiver uns aminoácidos que são bons para grudar naquele tipo de produtor, vai ser o primeiro a ser codificado. Aí solta aquele de lá. Aí vai entrar outro tRNA, faz um outro tipo. Esse outro tipo vai ter outros tipos de aminoácido grudando nele, que vai ser adequado para grudar naquele tRNA ou não. E nós vamos ter uma série de pareamentos que vão produzir proteínas, desde que isso se torne cognitivo. Então, um aminoácido de um certo tipo corresponde a um tripleto de um certo tipo, e esses passam a ser as correspondências. Isso foi fixado de alguma maneira. Isso ninguém sabe como aconteceu, só que o mecanismo deve ter sido esse. E essa proposta parece que vinga, porque eu vou mostrar para vocês como é que esse raciocínio sucedeu. Isso então deve ter gerado essa tabela. Então, mas só que ninguém sabia, sabendo dessa tabela, como é que nós vamos achar par aí nesse modo. Pares de tripletos são complicadíssimos de achar. O outro pulo do gato que eu usei foi de trabalhar só com os dupletos que estão sublinhados. Vocês vão notar que nessas caixas que têm significado único, tem 4 tripletos aqui. Mas o dupleto principal, que é esse sublinhado, é um só. Nessa caixa também é um só. Então, nessas caixas de significado único, que é a metade do código, você já tem 8 codificações prontas. Então, você sabe aqui, por exemplo, GG do tRNA corresponde à prolina, GA corresponde à serina, GU corresponde à treonina, e faz 8 dessas que são de monossignificado. Nas outras 8 caixas, nós vamos ter um certo trabalho para decidir quem foi que entrou primeiro, que foi o principal a se ligar naquele dupleto. Por exemplo, aqui tem lisina e asparagina. Asparagina pode ter sido a primeira a entrar aqui, porque a asparagina é muito mais simples, é uma moleculinha pequenininha, do que a lisina. Então, a molécula mais simples foi sintetizada primeiro e chegou primeiro nesse lugar aqui e grudou no dupleto AA. Mais tarde, quando se desenvolveu mais aminoácidos, outros aminoácidos novos, um deles que também gostou do AA foi dividir esse com a asparagina. Então, a asparagina dividiu seu dupleto principal com lisina, adicionando o terceiro. A asparagina ficou com o terceiro, que é uma pirimidina, COU, e lisina ficou com o terceiro,
que é uma purina, A ou G. Tá? Então, aí você gerou os tripletos. Então, você codifica primeiro o dupleto, que já resolve 8 caixas. As outras duas, você vai fazer tripletos obrigatoriamente, porque você vai dividir essa série de tripletos entre 2 significados. Só 2 caixas é que tem 3 significados. Só 2. Essa aqui é uma delas. Cisteína, triptofano ou terminação. E essa outra aqui é isoleucina, metionina ou iniciação. São as únicas 2 que têm 3 significados. As outras são ou monossignificado ou dissignificado. 2 têm triplo significado. E, coincidentemente, são as caixas de pontuação. Pontuação para iniciação, pontuação para terminação. Aqui tem essas 2 caixas com 3 significados. Aí a gente já começa a achar a ordem dentro dos tripletos. Por exemplo, essas caixas de terminação e iniciação podem ser pares uma da outra. Aqui, na caixa que tem terminação, essa que tem terminação, o dupleto dela é o A. Começa com U e o central é A. Na caixa que tem a iniciação, o dupleto dela é AU. Então, AU, o dupleto é aqui em vermelho. AU é par de UA. Então, nessa caixa que contém a iniciação, pode fazer par com a caixa que tem a terminação. Já é uma dica de que o par pode funcionar. E tem só mais uma caixa aqui que também parece que funciona, é essa de serina. Serina no vermelho aqui, é GA. O par dela é CU. Cadê? Está aqui, CU. GA com CU faz um outro par. O par de G é C, o par de A é U, e esse é par desse, tá? Então, a partir disso aí, eu falei, opa, tem alguma coisa nesse negócio dos pares. Foi através daí que eu apostei nisso e nós começamos a estudar. Isso aqui só lista o que a gente já falou. O pareamento, a formação de pares, está descrita aqui nesse azul de baixo. A formação de pares é um troço mais complicado, porque as fitas de RNA ou de DNA, elas são de pareamento que a gente chama de antiparalelo. Uma usa esse sentido e a outra usa o sentido contrário. É assim que pareia DNA ou RNA. O pareamento aqui, você vê, então, e essa posição é a terceira base lá do tripleto, fora daquele que foi sublinhado. Então, no tRNA, começa com a base que a gente chama de wobble, é uma posição oscilante, a posição que os pareamentos dela podem variar. Então, tem uma posição oscilante e essa é a posição constante de cada uma das caixas. Tem uma base central e uma da outra ponta, 3 linhas. Então, o dupleto dessa caixa aqui vai parear com o dupleto do par dela, mas o par dela é nesse sentido contrário. O par verdadeiro, e que nucleia tudo, é o par central. Então, tem uma base, uma purina aqui, uma pirimidina aqui, pareia uma com a outra, e o 3' de cá tem que ser compatível com o 3' de lá, do mesmo modo que o 5' daqui tem que ser compatível com o de lá. Isso a gente chama de pares não autocomplementares. Quando uma coisa só é autocomplementar quando tem purina de um lado e pirimidina do outro, e elas são compatíveis uns com a outra. Aqui também tem que ser purina de um lado, pirimidina do outro, compatível uma com a outra. Mas para que esse dupleto seja par desse, é preciso que esse acompanhe aquele e esse acompanhe esse na qualidade dela. Então, tem a base central. Se a 3' for uma purina, a 5' dela também tem que ser uma purina. Por quê? Aqui o complementar dele tem que ser pirimidina aqui para manter a pirimidina aqui, que é par daquela. Então, ele tem que ser complementar ao longo de todo o tripleto. E esse é um outro pulo do gato. Só é par perfeito
o que é complementar ao longo de todo o tripleto. Então, o que é central e 3 linhas de uma tem que se complementar ao central e 3 linhas do outro. E obrigatoriamente vai ser o tripleto inteiro e o tripleto inteiro aqui. A gente chama de não autocomplementar. É um pulo de gato que precisou ser colocado no procedimento. E aí vem o resultado. O resultado que eu obtive foi esse aqui. Eu tenho o desenho do código. Você lembra que o desenho do código original era essa coisa aqui? E tem 64 pretos, 46 vermelho e 20 verde. Aqui eu tenho esses mesmos reduzidos a caixas, em 8 caixas, ou 8 pares de caixas. E aqui é par 1, 2, 3, 4 embaixo, 1, 2, 3, 4 em cima. São as 8 caixas com sua correspondência de tRNA, uma de um lado, outra do outro. E aí nós vamos seguir o que a gente pode observar da distribuição das qualidades desses códigos. Vocês vão ver que esse conjunto de 8 pares de caixas, tem 4 pares em cima, 4 pares embaixo. Esse conjunto de 8 pares é dividido em 2 metades. Essas metades são por conta do tipo de dupleto que existe em cada uma dessas caixas. Deixa eu achar uma que eu coloquei aqui. Essa é uma repetição daquela, mas o modo de dividir as caixas de baixo e de cima é devido a um fator que a gente chama de complexidade. Complexidade aqui significa que aqui é menor porque tem bases repetidas, R, e aqui repetida, Y. RR é purina, YY é pirimidina. Então tem 2 purinas, 2 pirimidinas repetidas. A terceira, obrigatoriamente, também tem que ser. Então é um tripleto completamente homogêneo de purinas e aqui um completamente homogêneo de pirimidinas, pareados um com o outro, então é a metade dos homogêneos. Aqui é a metade dos mistos, que os extremos têm que ser iguais, que nós já falamos. Se aqui é Y, aqui também tem que ser Y. E no meio pode ser R, por isso é que ele fica misto. Aqui também. Aqui é R, aqui é R, e o do meio fica igual, então isso aqui é homogêneo. Aqui de baixo, então, é RY, YR. RR, YY. Então, essa é a metade dos homogêneos e a metade dos mistos. Naquela tabela original, isso aqui virava uma bagunça, você não achava isso de modo nenhum. Mas quando você começa a dividir eles por essa qualidade de homogêneos e mistos, você consegue dividir. Então, você faz 2 metades simétricas da tabela do código. A outra simetria que já está mostrada aqui é através dessa linha azul vertical. Tudo que está do lado de cá tem purina central. Tudo que está do lado direito, tudo do lado esquerdo tem purina central. Tudo que está do lado direito tem pirimidina central. Então, as purinas daqui pareiam com a pirimidina de lá, e as daqui são todos homogêneos, de polipurina, triplopurina, aqui triplopirimidina, aqui todos mistos. E assim a gente vai dividir. Eu consegui, fazendo desse jeito, dividir o código em metades. Pelo menos 3 metades estão mostradas aqui. Uma metade é essa, dos mistos para lá e homogêneo para cá. A outra metade é das purinas para cá e pirimidinas para lá. E a outra metade é desses verdões, aqui é V, T, A e R, que são as caixas monossignificados. 4 caixas monossignificadas, as outras todas são polissignificadas. Aqui também 4 caixas monossignificadas, as outras todas poli. Vocês vão ver que uma é espelho da outra. Aqui é um L e aqui também é um L. E uma é espelho da outra, então é mais uma simetria. Aqui eu já estou mostrando 3 simetrias. Essas simetrias se mostraram significativas. E
a significância disso é mostrada aqui através da letrinha R e letrinha D. Letrinha R significa que esse conjunto de códigos e significados, ele é dedicado a reconhecer RNA. Essas aqui, que são com esses códigos e significados, são dedicados a reconhecer DNA. Como é que eu soube disso? Eu fui na bibliografia pesquisar quais são os motivos de proteínas que gostam de grudar RNA, quais são os motivos que gostam de grudar DNA, e levei para o estatístico que ele foi calcular quais são os aminoácidos preferidos e evitados quando liga RNA, quais são os preferidos e evitados quando liga DNA, e tem uma diferença não que surgiu estranhíssima e belíssima. Os de baixo são todos os que gostam de grudar RNA, os de cima são os que gostam de grudar DNA. Então tá ótimo. Isso aqui é homogêneo? Foram os primeiros que grudam RNA. Esses de cima são os últimos que gostam de grudar DNA. Então isso significa que essa divisão é fisiológica. Ela não é só um dicionário de fazer correspondência de letra de uma linguagem para outra. Ela é fisiológica na célula. E isso gosta de grudar RNA, isso gosta de grudar DNA. E isso é mais simples porque é homogêneo, isso é mais complexo porque é de nucleotídeo misto. E então já tenho aí uma dica, falando, opa, esse modo de olhar para o código está fornecendo informação fisiológica bacana. A outra divisão é que quando eu fui pegar todos esses que estão aqui nessa coluna central, você vê que essa coluna central é repetida de um lado e do outro em um dos aminoácidos que estão do lado. Então o I da isoleucina é repetido aqui, o A não, eu peguei justamente a exceção. O Y repete aqui, o H repete aqui, o C, o N repete, D. Então, esses são os aminoácidos primeiros ocupantes de cada um dos pares. E os que vêm depois são os segundos ocupantes. Tem duas exceções que eu vou mostrar a você como a gente resolveu essa exceção depois. A exceção é o seguinte, que no código atual, o ocupante dessa caixa é leucina, que foi precedida por alanina. O ocupante dessa caixa é prolina, que foi precedida por glicina. Eu vou mostrar depois como é que a gente explica isso e por quê. Isso vai depender das vias de metabolismo de cada um desses aminoácidos. Então, nós já sabemos algumas coisas aqui, né? Essa caixinha que é dentro do quadrado verde, eu chamo de o core. Esse core do código é o cerne do código, é o núcleo do código. Por quê? Esses aminoácidos todos que fazem parte desse core que está aqui, eles são todos sintetizados a partir de substrato de um carbono só. Um carbono só é CO2, metano, CH4, metil, CH3, hidroximetil é CH2OH, e aí vai. Então, os precursores das vias metabólicas que fazem esses aminoácidos que estão nesse core são os sintetizados com precursores de uma unidade de carbono simples. Todos os outros são de unidade de carbono complexa, de mais de um carbono cada um do substrato das vias metabólicas. Então, esse é o mais simples de todos os aminoácidos. Aqui é glicina, que tem 2 carbonos, serina, que tem 3 carbonos, aqui alanina, que também tem 3 carbonos, que nem a serina, só que num lugar um pouquinho diferente. E aqui é aspartico e asparagina. Esses têm 4 carbonos. 4 carbonos com diferença de aminação. Aspartico
tem amina na cauda e tem amina na cauda da parte constante do aminoácido e um ácido na outra ponta, por isso que chama ácido aspartico. Aqui é asparagina. Essa asparagina tem 2 aminas. É o mesmo ácido aspartico e recebeu mais uma amina. Então, esse é parente desse só por diferença de uma aminação. Esses são iguais entre si e parentes da serina, só diferente do local de aminação, cada um deles com 3 carbonos. E esses aqui são idênticos também. Vou mostrar para vocês. Então, a ideia aqui, nós já sabemos que a parte de baixo gruda RNA, que RNA surge primeiro, é homogêneo e é o mais simples. Esse é o de DNA, é o mais complexo. Tá. Esse é o mais complexo, que é o de DNA, e os aminoácidos são todos mais complexos. E a parte do core, ou do cerne, é de uma unidade de carbono só. Então, ela tem que ter começado por aí. Tudo combina e tudo fecha um com o outro. Isso aqui é só um modo diferente de apresentar a mesma coisa, mostrando purina, pirimidina, homogêneo e misto, e purina aqui, pirimidina aqui, homogêneo com misto, e aqui os monocodificadores, e aqui os policodificadores. E o outro elemento é a estabilidade dos tripletos. Estabilidade dos tripletos é ditada pela composição deles de pares GC. Todo par GC é forte. Um G gruda com C com força. Tem 3 ganchos de ligação. Todos os outros são fracos. Então, são fracos, G com C, A com U, são fracos porque só tem 2 ganchos de ligação. E a série de estabilidade térmica segue perfeitamente os parâmetros da física. Esses que são 2 monocodificadores é porque o par dela tem 2 pares GC. GG com CC são 2 pares GC. Aqui também eles são monocodificadores, GC com CG. Só que aqui é misto e aqui é homogêneo. Então são 2 pares GC. O segundo tem um par GC central. Esse G central com C central. O terceiro é mais fraco um pouquinho porque tem um G lateral com C lateral. E o quarto é fraquinho porque não tem G e C nenhum. Então, todos os parâmetros de complexidade, de estabilidade térmica, de início que a gente sabe pelo metabolismo, início que a gente sabe por começar por RNA e por DNA, e termina com DNA, são seguidos sem nenhuma exceção. E é por isso que eu digo que esse modelo é ab initio, e por isso que ele é dos primeiros, a partir dos... Aristóteles é que falava, tem que partir dos first principles. Abaixo desse first principle não tem nenhum mais. E se tudo segue essas regras, é porque está certo. É por isso que eu estou me candidatando aqui a ser o certo. E aí eu estou aguardando depois ser falsificado. Uma outra contribuição importante é entre aqui no core, no cerne. Vocês veem que aqui são glicina dos 2 lados, significa que a sintetase, então as sintetases são primitivas para esse core, aquele verdão do meio. Sintetases são primitivas. Você tem aqui GG pareia com CC, ele é muito forte, e a sintetase de glicina não distingue as purinas de pirimidinas, colocou a mesma glicina em ambos lugares. Essa sintetase de serina também não distingue GA de CU, purina de pirimidina, coloca serina nos 2 pedaços. O segundo módulo dos pares, esse par aqui é de A central, pareado com U central, e com
um par GC lateral, é o terceiro desse core, e o último não tem GC nenhum. Esse aqui, essa sintetase dessas duas, de alanina e aspartico, ela não distingue a base lateral. A base central é a mesma, adenina, aqui é uracil, ela distingue A de U. Tanto é que colocou um aqui e aqui outro. Só que ele não distingue a base lateral, colocou o mesmo aminoácido em cima e embaixo. Então, esse cerne é das sintetases primitivas. Então, está tudo fechado. Eu fico até cismado de ter chegado nesse ponto e poder afirmar categoricamente que esse é o modelo adequado para o código. Depois de 60 anos que todo mundo procurou e não achou, eu achei, e eu fico meio atrapalhado com isso. Mas eu também não sou nada rápido para descobrir as coisas, não. Já tem 30 anos que eu estou trabalhando com isso. O primeiro trabalho que eu comecei foi em 95. Já tem opção disso publicado, alguns não publicados ainda, mas demorou 30 anos, não é nenhuma esperteza. Esses aminoácidos do core, do cerne, eles também são colocados aqui nas vias metabólicas. Esse quadro aqui, isso que está desenhado em preto, não é meu, isso aqui é da bibliografia, aqui diz sobre todas as vias metabólicas de fazer os 20 aminoácidos. Onde estão aqueles do core? Aqui, no miolo. No início das vias metabólicas. Todas as vias metabólicas irradiam desse miolo. Aqui está a glicina, aqui serina. Serina deriva piruvato, que aminado vira alanina. E de alanina a gente tem asparagina. E daí vai. Não vou falar dessas beiradas aqui, que são das vias complexas. E eu vou trazer só esse último slide que mostra um trabalho que eu considero uma contraprova independente feita lá no laboratório da Alemanha, que eu fui visitar o ano passado, porque eu vi que ele, em 2022, publicou um trabalho mostrando que 2 RNAzinho pequenininho, um parzinho de RNAzinho, que eu chamo de proto-tRNA, carregando o aminoácido, pode fazer a transferência do aminoácido dele para o outro, do modo como eu propus lá naquele modelo. Aquele modelo é de 2007. Ele fez esse trabalho em 2022. É esse Thomas Carell. Então, eu acho que está demonstrado a plausibilidade do modelo. Você vê que o proto-tRNA dele aqui tem só 2 pares de base, só 7 nucleotídeos, cada um carregando um aminoácido, um transfere para o outro. Esse aqui transfere esse para cá, vira 2. Transfere esse para cá, vira 2. Transfere um para o outro, vira 3. Aqui já tem de 4, vira 5, e aí vai. Isso ele fez com o RNA. Tem um outro problema sério que surge desse trabalho, é que no início, quando eu descobri experimentalmente essa correspondência dos tripletos com os aminoácidos, os primeiros não são correlacionados na sua reatividade à água. Toda molécula em biologia tem uma reatividade com a água. A água é que é o fundamental. Muita gente diz que não é aminoácido nem proteína que é o fundamental para a biologia. O fundamental para a biologia é a água. E tudo que acontece dentro da biologia é em relação à água. Essa relação com a água a gente chama de hidropatia. Hidropatia. Tem a hidroapatia, é quando você pode ligar
com a água sendo de diversos tipos. Aquelas glicina, serina, elas são hidroapáticos, porque ele pode ligar, seja com purina, seja com pirimidina, dá na mesma para ele. Então, ela é hidroapático. A serina também é assim. E eles são os primeiros do código. Então, glicina, então o código começa hidroapático, com glicina e serina. E hidroapático significa que ele pode ligar a ambos. Então, é ótimo, né? Bom para ligar tudo quanto é ácido nucleico que pode aparecer aí. Depois é que surge a especificidade. O segundo par é hidrofílico. Então, hidrofílico em bases pirimidina. Hidrofóbico nas bases é purina. E os aminoácidos que grudam na purina são os hidrofóbicos. Os aminoácidos que grudam na pirimidina são os hidrofílicos. Então, isso é uma correlação de hidropatia. E começa sem correlação. Isso aí também é bonito e compatível com tudo, né? Você tem que começar com um que aceita qualquer RNA e depois vai desenvolvendo especificidades. Então, eu estou muito satisfeito com o meu modelo. Espero que vocês também. Obrigado. Muito obrigada, Romeu. Para a gente ficar no tempo do evento, teoricamente teria 1 minuto para perguntas, mas não tem problema. Alguma questão? Bom? Você estava me falando que você estava nos Estados Unidos, você tinha um orientador ou um pesquisador que faleceu e te passou algumas ideias deles. Sim. Como que se relaciona as ideias deles com a sua proposta? Tem ligação, assim? A ideia dele, ele está falando do meu primeiro professor de biologia molecular. Eu sou formado médico patologista, eu fazia biópsia, autópsia. Só que meu trabalho de doutoramento foi em citologia. Aí eu, quando fui fazer meu primeiro pós-doc, fui lá para os Estados Unidos, achei esse cara que fazia citologia. Ele fazia citologia de estona, na época que o ciclo celular estava sendo descrito. Você faz coloração por Fuegan. Alguém mexeu com citologia, conhece corante de Fuegan? O Fuegan é uma reação histoquímica que se faz. O DNA é Fuegan positivo e fica cor-de-rosa. E o RNA não é porque ele dissolve com a preparação. Então você mede DNA através dessa reação de Fuegan. E esse cara com quem eu fui trabalhar, ele inventou uma coloração para estonas. E estona gruda no DNA também, é uma proteína básica, né? Que faz os nucleossomos, faz cromatina. E ele estudou isso. Aí eu fiquei interessado nisso, porque o meu doutoramento foi com núcleo, e fui para lá. Só que quando eu cheguei lá, ele já não estava mais trabalhando com isso, ele já tinha virado biologia molecular. E ele virou, não foi por conta própria, não, é porque um dia ele recebeu um postdoc também, um hindu, que ensinou para ele biologia molecular. Ele foi um dos primeiros a purificar uma polimerase, uma DNA polimerase humana. Humana não, de mamífero. Porque esse Kornberg, aquele povo que ganhou o Nobel das polimerases, foi antes, mas eles trabalharam com polimerase de bactéria. Ele foi um dos primeiros a trabalhar com de eucarioto, mamífero. Mas eu estava lá, eu tive que aprender biologia molecular, então foi com ele que eu aprendi. Só que dessa primeira vez que eu fui, foi 71, 72 e 3. Ele estava bem de saúde, nós trabalhamos muito, teve trabalho publicado e tal. Quando eu voltei lá em 83, por um outro motivo, mas também para visitar e para outras coisas, ele já estava com câncer de próstata. E já tinha aparecido câncer de próstata. E estava com dificuldade de comparecer muito ao laboratório por causa de dores. E ao ficar muito acamado, ele pensou numa ideia bonita, que foi a ideia que ele me passou, ele me elegeu o herdeiro dele. E uma ideia bonita, ele achou que todos os RNAs, ou depois do RNA vem o DNA, tudo isso surgiu de moleculinhas pequenas como o tRNA.
O RNA de transferência tem 76 bases. A ideia dele foi essa. Então nós vamos pesquisar. Ele começou a bioinformática. Para pesquisar parentesco de tRNAs com RNA ribossômico, com RNAs de outras categorias. E foi aí que começou. Então ele me pôs nisso aí. Esse trabalho foi de 83, tem 40 e poucos anos. Mas com ele foi até aí. Aí ele faleceu em 86, mas eu fiquei com o trabalho. Ele me passou uma opção de pré-prints e de outras coisas dele, e eu acabei completando algumas dessas coisas, mas eu não sou bom de informática, e aí eu tive que andar por outros rumos. Mas eu continuei com a ideia do tRNA. E a gente faz evolução molecular, comparando molécula com molécula. O pessoal já tinha feito o tRNA e eu fui fazer do RNA ribossômico 5S. Mas aí eu já fui para a Alemanha. Eu fui em Berlim, lá trabalhei com 5S, fiz lá uma filogenia deles, mais ou menos manualmente. E ele tinha lá um banco de dados. E manualmente eu achei uma coisa interessante dentro do 5S. E quando a gente pega um banco de dados inteiro, você pega mamífero, plantas e bicho e tal, chega nas bactérias, eu consigo fazer uma filogeniazinha desses RNA 5S que me sugeriu alguma coisa sobre o tRNA primitivo. O tRNA primitivo devia ser rico em sequências homopoliméricas e tal. Vocês viram aí, eu trabalho com homo aí até hoje. Então, primitivo devia ser homo, e aí como é que chama? O polimórfico, mais tardio. E aí eu me interessei e comecei a comparecer nas reuniões de origem da vida, que é a origem dessas. Então foi aí que eu entrei nesse troço, foi através da origem da vida. Na origem da vida, o assunto mais importante que era considerado era esse da origem do código genético. E aí aconteceu em terceiro momento, me surgiu essa correlação de hidropatia. O pessoal do código genético já tinha visto essa correlação de hidropatia muito antes de mim. Já na década de 60 eles tinham visto isso. Só que eles eram físicos e trabalhando com fisicoquímica, eles já achavam que o código genético era feito a partir da física que gerou a biologia. Então eram estruturas físicas que a ideia deles era de que juntavam os tripletos com os aminoácidos de alguma maneira, tinham as afinidades de alguma maneira, só que não deu leite, eles acabaram desistindo. Eu só tive a sorte de pegar nisso porque foi em 95, quando eu comecei a trabalhar nisso, que me foi disponível, através de leitura, os primeiros dados de hidropatia de aminoácido no ser vivo. Então, eram estudos de estrutura de membrana, estrutura de proteína globular, onde eles puderam medir a hidropatia dos aminoácidos no contexto biológico, que é diferente da hidropatia do aminoácido no contexto físico-químico só. Então, você compra um aminoácido na prateleira da Sigma, de não sei quem, põe em solução e faz cromatografia e vê a hidropatia. Você encontra, mede lá as coisas, naquelas condições daqueles tampões de cromatografia. E compara com as hidropatias dos aminoácidos nas proteínas. Quais proteínas? As proteínas globulares, a que fica lá no miolo é hidrofóbica. E a que fica na periferia é hidrofílica. Pega a proteína de membrana, a que está dentro da membrana é hidrofóbica. A que está fora da membrana é hidrofílica. E aí eles fizeram as hidropatias de todos os aminoácidos, nem em condições biológicas. Quando eu olhei para isso aí, falei, tá aqui a resposta. Era tudo nos pares.
E aí o primeiro trabalho surgiu em 2007, com essa hidropatia. Daí é que eu pude originar esse trabalho todo. Demorou 30 anos, estou muito devagar, mas tudo bem. Muito bom, muito obrigada, Romeu. Claro. Primeiramente, muito interessante o trabalho. Parabéns por ele. Uma pergunta bem, assim, do que tange meu conhecimento, né? Quanto que você... Eu penso muito no sentido de manutenção desses tripletos ao longo da história evolutiva. Pensando na questão da hidropatia, tem alguma correlação com... Você vê alguma correlação como a estabilidade do potencial entálpico desses tripletos ter alguma relação com essa hidropatia ou não? Eu não sei, minha pergunta foi muito mal, né? Foi muito ruim a pergunta, mas eu queria que o senhor comentasse um pouquinho da questão do potencial entálpico para manutenção desses tripletos, se você afere isso. O potencial de força de ligação. De força de ligação. Isso. Não tem muita relação, não. A relação é com o GC. O par GC é forte e o par AU é fraco e qualquer outro par é fraco, GU, AC, todos os outros são fracos. E a hidropatia aí não vai funcionar porque a purina é mais hidrofóbica, a pirimidina é mais hidrofílica, acaba ficando tudo no meio do caminho. A diferença que tem é de tripletos que são do tipo homogêneo e as dos tripletos que são do tipo misto. As do tipo homogêneo são díspares, fortemente díspares, porque uma é 3 purinas e a outra são 3 pirimidinas, grudam uma na outra através das ligações delas lá. E no misto, a base central é diferente das laterais. E por isso eles ficam de hidropatia intermediária. Então, na evolução, eu falei que os primeiros são hidroapáticos, glicina e serina, hidroapático. O segundo, então, o segundo já vai ser hidrofílico, que tem purina para um lado, purina para o outro, mas já aparece especificidade do aminoácido. Então, do lado da purina vai ser aminoácido hidrofóbico e na extremidade com pirimidinas, que é o par da purina, vai ser aminoácido hidrofílico. Quando passa lá para o lado do DNA, que é a parte superior da tabela, ali já é misto o tripleto. E as hidropatias já são intermediárias. As hidropatias são intermediárias e a do aminoácido vai acompanhar aquilo mais ou menos porque é tudo meio intermediário. No intermediário a variação é muito maior do que quando ele é hidrofílico. O que mais que tem a respeito disso? Aí os aminoácidos são todos hidrofóbicos. Isso significa que a célula foi se formando a partir de resolver essas disparidades grandes de hidropatia, começando indiferente, com um aminoácido que não distingue um do outro, para um que distingue bem um do outro, e depois você vai fazendo um miolo mais forte, que é um miolo hidrofóbico. O miolo hidrofóbico é típico de quando surge o DNA. E aí fica a exposição à água por fora. Esse que é o que mostra a evolução de célula primordial. Eu não tive condições de mostrar outros exemplares de dados aqui, mas tudo bem, fica para depois. A gente tem mais 2 perguntas. Muito obrigada pela palestra, foi excelente. Eu fiquei aqui pensando, toda essa argumentação, né, a linha de raciocínio é em cima do Código Genético Universal, né?
Mas existem outros códigos genéticos, existem organismos com muitas variações nos códigos genéticos, inclusive na base de arqueia, né? Ciliados que eu conheço mais têm código genético variante. Essas relações também valem nesses códigos alternativos? Ou nesses códigos Vale, sim, variantes? nenhuma delas questiona o padrão. Por exemplo, as mutações que alteram os códigos mais comuns de todos são mutações que introduzem um significado onde era terminação. Mas nos organismos que têm outros Existem. Por exemplo, uma das mutações muito importantes é a mutação que muda o tripleto AG e AA, ele codifica, segundo os trabalhos aqui e o metabolismo, originalmente a alanina. A alanina já é um aminoácido moderadamente hidrofóbico, porque a cauda é só um metila, é só uma unidade de metil. Ela foi substituída em leveduras, tem 2 tipos de levedura, inclusive com seleção natural funcionando, mantém. A levedura gosta de que essas alaninas sejam leucinas. E leucina faz todo sentido, porque leucina é um derivado da alanina. A alanina é uma aminação de ácido pirúvico. Um ácido pirúvico dá alanina. 2 ácidos pirúvicos grudados um no outro faz leucina. Então você transforma uma que é moderadamente hidrofóbica em um outro muito hidrofóbico, que é mais adequado lá para o modo de vida daquela levedura. Mas você só aumenta a hidrofobicidade do que foi acrescentado lá. Essas mudanças drásticas, transformar um hidrofílico em hidrofóbico, isso não acontece muito, não. Tem outra mudança de levedura, que é serina para leucina. Essa já é mais esquisita, porque serina é hidroapática e leucina é muito hidrofóbica. Também acontece em levedura. Então tem essas coisas assim. Tem outras mudanças que a gente racionaliza de algumas maneiras, porque a gente vai saber por que o organismo aceitou aquela mutação. E a gente racionaliza através de alguns dados assim. Mas os questionamentos ao código são poucos. Você tem uma coleção aí, deve ter uma centena de exceções. Mas são pontuais. Nenhuma muda 5 coisas de uma vez. Fiquei muito movido por essa imagem de vários pequenos tRNAs trocando esse pré, né? Quase como pensar em cada um deles como um organismo em algum sentido, assim, né? De cada um ter uma especificidade e uma relação que gera um novo organismo. É meio cognitivo, né? Então, eu ia perguntar o que você está dizendo por cognitivo. Acho que isso é uma... Tem 3 perguntinhas. O que você está querendo dizer que é esse processo cognitivo? E a outra? Aí, se esse momento da troca dos tRNAs já era dentro de uma membrana, ou se isso era totalmente num meio biótico geral, assim. Aí eu vou mostrar a você isso. E aí a última pergunta só é se a gente encontra nas células hoje em dia esses tRNAzinhos, resquícios disso, de alguma maneira, se isso ainda está em algum lugar. Não, encontrar não encontra, não. Eu desliguei porque eu pensei que fosse eu tentei desligar o ar-condicionado, eu desliguei o projetor. Aí eu mostro aqui, ó. Em biologia molecular, eles falam que toda atividade enzimática é cognitiva, porque ela tem especificidade. Então,
A enzima sabe reconhecer seu substrato, a enzima sabe fazer a reação correta de um para o outro. Então, esse, no sentido de ser correto, ser adequado... apareceu lá, você ligou de novo. Então, tá bom. E é que a gente chama de cognitivo. Não tem nada a ver com a cognição humana, não. Mas ela é adequada nesse sentido. A outra é como é que isso aconteceu lá nas origens. A gente não tem a mínima noção. Mas o modelo que eu posso avançar, eu não estou inventando ele também, não. Eu estou escolhendo dentre alguns modelos que já existem sobre como era esse progenoto, essa célula que é anterior aos genes. Os genes devem ter surgido a partir dessas cognições de tRNA com aminoácido. Então, tem um tRNA que carrega um aminoácido de modo próprio, adequado a ele, com afinidade e tal, com reconhecimento enzimático. Então, ele carrega aquilo. E eles acham que o RNA surgiu a partir desse reconhecimento de um carregador com o seu aminoácido. Esse carregador não deve ter sido RNA desde o começo, mas ele era um precursor de RNA. Então, eu vou mostrar. Precursor de RNA, eles dizem que são esses, inicialmente, cofatores de atividades de proteínas, que esses cofatores que ajudavam as proteínas a carregar o aminoácido. Então, a proteína não tinha especificidade para isso, mas tinha um cofator que ajudava. A maioria das proteínas usam algum tipo de cofator. No caso, o cofator inicial de todos era esse tetrahidrofolato. Ninguém vai lembrar disso porque ninguém é médico. O tetrahidrofolato é o ácido fólico, que é uma vitamina do grupo B, que toda grávida tem que tomar para prevenir o surgimento de algumas anomalias fetais, tipo lábio leporino, umas coisas assim. Então, toda grávida toma isso para corrigir alguma deficiência de cofator. E esse cofator é próprio para carregar a unidade de um carbono. Então, ele é usado em todos os organismos para carregar a unidade de um carbono. Então, ele pega um CO2, ou ácido fórmico, ou um formaldeído, ele gruda naquilo e reduz ele mais até ele virar uma coisa mais reduzida, tipo hidroximetil ou metil, radical metilo, radical hidroximetil, mais reduzido. E esse reduzido é que foi carregado pelo tetrahidrofolato, que é usado para fazer glicina. Faz glicina juntando um reduzido do tetrahidrofolato com um outro reduzido pelo radical M. O M é o mesmo da clorofila e da hemoglobina. Aquilo carrega uma outra unidade de carbono, junta essas duas, faz uma glicina. Então é por aí. E esses... Base nitrogenada. É base nitrogenada, é. Tetrahidrofolato tem essa chama pteridina. Nas bactérias usa também esse tetrahidrofolato. Esse tetrahidrometranopterina é uma outra pterina parecida com essa, mas é própria de arqueia. E aqui, esse motivo da pterina é repetido e para todo lado. Tem cofator de piranopterina, pteridina, biopterina, tem vários outros aí, que tudo são carregadores de unidade de carbono. Isso que deve ter sido os primeiros cofatores que foram usados para codificação inicial, lá para fazer glicina.
Glicina tem 2 carbonos, né? Eu já falei, tem um carregado por pterina, outro carregado por M. Junta os dois, dá uma glicina que tem 2 carbonos. Aí você junta mais um outro radical que é carregado pela pterina, que é o hidroximetil, e faz a serina. Então, o segundo aminoácido também é desse tipo. E eles acham que o RNA vem depois, através desses... Vai polimerizando esses precursores de RNA, que seriam esses cofatores de proteína. Então, o RNA vem daí. E agora o modelo para a célula primitiva, ou protocélulas, é esse que a gente usa aqui. Você vê essas bolinhas verdes, bem clara, bem brilhante. Essas bolinhas brilhantes são glóbulos de RNP. RNP é ribonúcleoproteína. Então, é uma proteína que gruda RNA e forma glóbulos nessas condições experimentais que foram usadas aqui. E esses glóbulos, eles se separam da parte solúvel da célula. Então, eles fazem uma parte mais densa, um condensado, que é um gel, que se separa da parte solúvel da célula, que está em escuro. Então, faz esse anelzinho de glóbulos. Esses glóbulos são de RNP. E é a coisa mais esquisita que tem. Todo mundo sabe, a célula vive de ATP. ATP é uma adenina com trifosfato. Os fosfatos é que são carregador de energia. E um dos estresses maiores que a célula pode sofrer é colocar arsênico. E arsênico é um mimético e competidor de fosfato. O arsênico na célula, então, ele entra lá, a célula perde os ATP todo e fica intoxicada de arsênico. E a célula usa um artifício para sobreviver por algum tempo, na expectativa de que o arsênico, uma certa hora, vai embora. Quando o arsênico for embora, ela recupera o que ela tinha, né? E ela recupera através de grudar todos os seus RNAs que estavam fazendo tradução, fazendo síntese de proteína, em glóbulos, através de uma proteína, um grupo de proteínas que gruda naqueles RNA, ribossômico, mensageiro, gruda naquilo tudo. Isso é chamado, então, de stress granules, grânulos de estresse. As células têm esses grânulos de RNP em muitas situações. O grânulo mais famoso de todo é o nucléolo. A gente chama isso de uma organela sem membrana. É uma organela formada só de condensação de RNP. O nucléolo é um desses. É visível ao microscópio e ele é uma membrana é uma organela sem membrana e tem dessas proteínazinhas que fazem aqui. O interessante que me fez eu grudar nessas proteínas é que elas são ricas em serina, glicina e, às vezes, asparagina, que é o N. Então, glicina é G, serina é S, asparagina é N. Um pouquinho só de alanina que aparece, mas é principalmente GSN, que faz parte daquele cerne lá dos primeiros códigos. Então, o modelo de protocélula que a gente tem é esse, de proteínas ricas nesses aminoácidos que são os primeiros do código, que gostam de grudar RNA e que protege a célula de estresse. E as primeiras células podem ter sido assim. Os glóbulos de proteína que grudavam RNA, podia não ter membrana, ou podia fazer membranas de proteína, porque tem umas membranas de proteína que não precisa de lipídio. Então seria um disso. Um capsídeo,
E por aí vamos. Depois eu vou conversar com o nosso bioinformata para ver se ele faz pesquisa dessas proteínas ricas em GIS. Isso é uma série de proteínas importantes. Tem essa aqui de baixo, são as proteínas normais de levedura, supressora de alguma coisa, que também é rica em asparagina, serina e glicina. É esse conjunto de proteínas muito parecidas umas com as outras que fazem parte daqueles glóbulos de estresse. Então, algumas fazem parte de coisa de Alzheimer, outras fazem parte de coisas nucleares. As de Alzheimer são lembradas por causa dessas fibrilas que esses glóbulos têm. Pronto. Obrigado, gente. Você deve estar cansado de falação.